Filipenses capítulo 2, verso de número 12. 2:12. Filipenses 2, verso 12. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato que não foi em vão que corri ou trabalhei. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos vós, e também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Pai, diante da Tua palavra pedimos então a Tua intervenção, Teu Espírito, traduzindo-a a cada coração para a nossa salvação, em nome de Jesus. Amém. Você foi salvo, está sendo salvo, ou será salvo? Você foi salvo, você que tomou a sua decisão ao lado de Cristo, está sendo salvo, ou você ainda há de ser salvo? Respondeu corretamente quem disse os três. Porque a salvação, segundo a Bíblia, ela possui três dimensões. A primeira, embora alguns vão dizer que a primeira é a eleição de Deus antes da fundação do mundo, dos seus escolhidos, mas em termos práticos, a primeira é a dimensão da conversão. Foi o dia em que você teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, os olhos do teu entendimento foram abertos, você entendeu que o caminho da vida é Jesus, e até então os outros caminhos que você trilhava eram caminhos de destruição, eram caminhos de ilusão, e você então se volta para Jesus. Nesse dia que você o recebe como Senhor, como teu Salvador, Ele escreve o teu nome no livro da vida, Ele te sela com o Espírito Santo, e você agora é de Jesus. Você ainda não é perfeito, você ainda tem os seus erros, mas você reconheceu que Jesus na cruz fez o sacrifício que apagou os teus pecados e pagou os teus pecados, e agora você tem um selo do Espírito Santo na tua vida. Se você morrer, se você partir, você vai com Jesus, não pelo que você fez ou deixou de fazer, mas pelo que Ele fez por você lá na cruz, e você, pela graça de Deus, entendeu e pela fé recebeu. Como o ladrão da cruz, que momentos antes de partir, virou-se para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus torna para ele e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a conversão. Mas a salvação não consiste apenas em mudar o teu endereço eterno. Antes de você aceitar a Cristo, você ia para o inferno. E depois que você aceita a Cristo, você agora vai para o céu, ou seja, para a presença de Deus. Salvação não é só te livrar do inferno, que destrói a sua existência,
depois dessa vida, mas te salvar do pecado que torna a tua vida um inferno nessa vida. Tem gente que já está vivendo o inferno nessa vida. E o que causa esse inferno não é o diabo. O diabo só sopra. O que causa o inferno nessa vida é as nossas rebeliões contra Deus, que a Bíblia chama e denomina pecado. Por isso a salvação não consiste apenas de te tirar do inferno, mas num processo que começou no dia da sua conversão e vai terminar no dia em que você vai se encontrar com Cristo, o dia da glorificação, e te tornando parecido com o Senhor Jesus, ou melhor dizendo, te fazendo tornar-se a pessoa que Deus quer, idealizou antes da fundação do mundo para você ser, mas o pecado estragou. Trazendo sofrimento para você e trazendo sofrimento para as pessoas que vivem ao redor de você. Então, salvação, em um certo sentido, é salvar você de você mesmo. É fazer com que você se torne a pessoa que Deus quer que você seja. E esse processo termina no dia chamado glorificação. Então nós temos o primeiro dia da salvação, que é a conversão, e temos o último dia, quando a salvação estará completa, o dia da glorificação. E entre o dia da conversão até o dia da glorificação, há uma terceira dimensão da salvação, porque, como já entendemos, salvação não é só deixar de ir para o inferno e ir para o céu, mas ser libertos daquilo que nos destrói e nos limita a vida, que é o pecado. Esse processo de transformação se chama na Bíblia de santificação. Então a salvação tem 3 dimensões: conversão, santificação e finalmente a glorificação. E esse processo chamado de santificação depende de 2 pessoas. Primeiro, depende de Deus. Porque ninguém pode transformar você em alguém melhor senão Deus. Deus é quem trabalha por meio do Espírito Santo, no seu entendimento, no seu coração, nas tuas vontades, para que você caminhe em direção à salvação, no sentido completo. E essa salvação, essa santificação, embora dependa em primeiro lugar de Deus, também depende de você. Em dizer sim àquilo que Deus quer fazer na tua vida. Porque você não perdeu a autonomia depois que você escolheu, ou melhor, foi escolhido por Cristo para segui-lo. Pelo contrário, agora você está livre. É como se fosse assim, um surfista. O surfista, ele só vai poder surfar se tiver onda. Se não tiver onda, ele pode remar, e vai ficar no mesmo lugar. Mas também não adianta ter onda e ele ignorar as ondas. A mesma coisa é o processo da santificação. Você sozinho nada faz. Mas a partir daquilo que Deus está fazendo e somado às tuas respostas, o processo então caminha. É nesse sentido que o Paulo está dizendo para a gente, no versículo de número 12, realizai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar.
Agora, se na santificação há uma parte que é minha, que é tua, Deus vai mandar a onda e a nós cabe remar. Qual é a minha parte e qual é a sua parte nesse processo de Deus de tornar você e eu igreja de Jesus? Gente salva, gente que já deixou as trevas e de fato agora está andando na luz. Gente de Deus, família de Deus, que não apenas tem como diferença na vida o vir a uma igreja no domingo, mas gente que foi tão transformada a ponto de Paulo dizer: vocês brilham como luzeiros no meio de uma geração corrupta e perversa. Qual é a minha parte? Qual a tua parte? Primeira, dizer sim ao trabalho de Deus em você. Porque Deus é Deus que trabalha. E Deus trabalha de dentro para fora. Sabe como Deus muda a sua vida? Não é te mudando de emprego. Não é te mudando de país. Deus muda a sua vida mudando o seu coração. Ele trabalha no coração. Onde estão os desejos, onde está a consciência, onde estão os valores, onde está a vontade. Então você já sentiu um dia assim, um desejo de fazer uma coisa boa? Vem assim no seu coração um desejo de ligar para uma pessoa e dar um alento, de visitar alguém e estender a mão, de pedir perdão, de perdoar, de se reconciliar, vem no seu coração. E aí quando você diz sim a esse impulso que vem no seu coração, que na maioria das vezes, se não todas as vezes, é o próprio Espírito de Deus falando com você, você sobe um degrau na escada da salvação. O Paulo está dizendo aqui que é Deus quem produz em vós esse querer. Verso de número 12 ainda. E essa palavra produz significa trabalho em, ou trabalho dentro. Deus sabe que você tem que chegar ali no dia de Cristo, irrepreensível, santificado, puro, e de tempos em tempos Ele te visita, Ele fala com você, Ele toca, Ele vai trabalhando. E aí quando você responde positivamente a esse trabalhar, você sobe um degrau. Então, um dia Deus chega e diz assim: reconsidera, perdoa, reconcilia. Você acha que essa voz vem da onde? Do inferno? Aí você dá ouvidos, reconsidera, perdoa, se reconcilia, abre mão do orgulho, sobe um degrau. Não reconsidera, não perdoa, não reconcilia, mesmo degrau. Ficou lá. Está na escada da salvação, mas está no mesmo degrau. Aí um dia chega Deus e fala assim: agora é dia de você pedir perdão. Ou você sempre está certo. Briga 100 vezes com o marido, 100 vezes está certa.
É a sempre certa. Aí você coloca a mão na consciência, você reconhece as birras, o gênio, não, realmente eu errei, aí vai, reconsidera, pede perdão, sobe um degrau. Puxa, antes eu não sabia pedir perdão, agora eu sei. Subi um degrau. Não vou pedir perdão. Tenho o meu orgulho. Mesmo degrau. Aí vai passando os anos, mesmo degrau. Mais anos, mesmo degrau. E chega uma hora que quem olha assim fica em dúvida se está no mesmo degrau, se desceu alguns degraus. Porque a vida cristã, ela pode estar crescendo, decrescendo ou estagnada, mas ela fica muito pouco tempo estagnada. Muito pouco tempo. É como uma pedra lançada para o alto. No momento que ela parou de subir, ela fica assim um tempinho. E depois começa a descer. Por isso eu te pergunto, que degrau que você está? Ou melhor, a que degrau Deus tem te chamado a subir no trabalhar salvífico dele na tua vida? Porque me ouça bem, você pode descer mais do que você imagina. A gente é capaz de coisas horríveis quando não ouve a Deus, quando se afasta de Deus, e só se dá conta quando volta a olhar para cima. Só se dá conta de o quanto desceu quando volta a olhar para cima. Não é o Paulo que diz, não apagueis o Espírito? Não é o Paulo que diz, não entristeçais o Espírito? O que é entristecer o Espírito, senão o Espírito dizer, suba meu filho? Não. Venha meu filho? Ainda não. E aí o Espírito, a voz do Espírito, vai ficando cada vez mais baixa, mais baixa. A voz do ego cada vez mais alta, mais alta, mais alta. E daqui a pouco a gente só está ouvindo a gente mesmo. Só a gente mesmo. Não ouve mais ninguém. Não ouve ninguém. Nem a Deus. Então, a primeira coisa nesse processo, ser moldável. Reconhecer, eu preciso melhorar. E quem me melhora é Deus. E no momento que eu digo sim a esse trabalhar. Agora, uma segunda coisa que é importante nesse processo, que tem a parte de Deus e a minha, a tua, não é apenas dizer sim para Deus, mas aprender a dizer não para o nosso maior inimigo, a gente mesmo. Porque, irmãos, a Bíblia diz que há 3 inimigos da tua alma, que lutam contra esse processo de Deus de salvar você, de tornar alguém digno da vida. A Bíblia diz que há o inimigo chamado mundo, que não é o planeta, não é a árvore, a pedra. O mundo é um sistema de rebelião contra Deus, em que a maioria das pessoas está, cujo Deus é mamão. Mamão na Bíblia é dinheiro. É o mamão. Está todo mundo servindo mamão. É o sistema mundano, aquilo que a Bíblia chama de mundo. Deus é mamão. Um outro inimigo é o diabo, que diz, é isso mesmo, faça a tua vontade, ninguém tem nada a ver com a sua vida, a vida é sua, faça dela o que você achar melhor. Ele só te empurra para aquilo que já tem subido no teu coração.
Agora, o terceiro inimigo que a Bíblia diz que milita contra a tua salvação, que milita contra a tua alma, é a carne. Agora, carne, quando a Bíblia fala carne, não é essa pele aqui, não é essa mão, não é o pé, não são os olhos. Quando a Bíblia fala carne, ela está dizendo respeito a uma lei que existe dentro de você e que quer destruir você. É aquilo que a Bíblia chama de natureza pecaminosa, concupiscência. Ou seja, se tem a voz de Deus dizendo para você, perdoa, tem a carne dizendo, perdoa não, larga de ser boba. Se tem a voz de Deus dizendo para você, se volta para Jesus, você não está vendo para onde você está caminhando. Tem a carne dizendo, para que ser fanática? E por aí vai. Então essa carne é uma lei que trabalha nos membros do corpo. É como se fosse assim um carro. O seu corpo é um carro. O carro, ele é neutro. O carro não faz nada. Quem faz é quem está dentro do carro. Dependendo de quem está dentro do carro, o carro ou conduz pessoas, ou mata pessoas. Da mesma forma é o corpo, é a mão, o pé, os olhos, a boca. Neutro, é bom, aliás é bom, porque Deus que criou. Agora, essa lei que existe aí dentro e que atua nos membros é que é o problema. O Paulo reconheceu essa lei dentro dele, apóstolo Paulo. Pastor, quem é que tem essa lei? Os ímpios? Não, todos nós. O pastor tem essa lei dentro dele. Você tem essa lei dentro de você. O apóstolo Paulo, que doou seu nome à cidade de São Paulo, tinha essa lei dentro dele. E o horrorizava. Olha o que ele diz em Romanos capítulo de número 7, a respeito dessa lei que ele via dentro dele. Romanos capítulo 7, versículo de número 19, ele diz assim, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos membros do meu corpo, veja, não são os membros do corpo, o corpo é bom, mas vejo nos membros do meu corpo outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. Eu sei que é errado, mas eu não consigo parar, e me fazendo escravo da lei do pecado, porque o pecado escraviza. Você diz assim, foi a última vez que eu fiz, prometo, e depois de 2 dias está fazendo de novo. Que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Desse modo, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E essa lei que quer destruir você e que talvez já tenha feito você fazer muitas coisas que hoje você se arrepende e que ainda está aí dentro de você. Essa lei estava se manifestando nessa igreja de Filipos com queixumes e discórdias. Engraçado. Não é só nas igrejas de hoje em dia que as pessoas não se entendem. Porque o Paulo vai falar assim, no versículo de número 14, fazei todas as coisas sem queixas, nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros,
no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo. Então essa lei, ela vai se manifestar em uma pessoa com cobiça. Aí na outra, ela não manifesta-se como cobiça, se manifesta como luxúria. Mas é a mesma lei do pecado. Em uma, ela vai se manifestar um espírito de adultério. Na outra, ela vai se manifestar com maledicência. E eu não sei como ela se manifesta, ou tem se manifestado por meio de você, mas eu sei que ela se manifesta também por meio de você. Manifesta-se por meio de mim. Por isso, irmãos, feliz eu e você seremos, primeiro, se reconhecer onde ela está se manifestando. Porque pior que o cego é aquele que não quer ver. Bem-aventurada a hora é que o Senhor Jesus lança a luz sobre nós, e a gente para de enxergar o erro do outro e se enxerga no espelho. Porque é o primeiro passo para a gente ser curado. Senhor Jesus, eu tenho essa fraqueza, Senhor Jesus, atua em mim. Porque você pode se enganar olhando para a sua vida e ver que você já foi liberto de muitos outros pecados mais escandalosos, mas essa lei continua se manifestando na sua vida em pecados mais sutis, mais sofisticados, mas que têm o mesmo poder de destruir você e quem está ao redor de você do que os outros. Então você pode já ter sido salvo da bebedeira. Você venceu. Mas ainda não conseguiu vencer a inveja, que é um verdadeiro inferno. Você conseguiu vencer o vício do cigarro, é coisa do passado na sua vida, mas você ainda está vivendo no inferno da insatisfação. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, você ficou viciado em tristeza. Você não está mais viciado em cigarro, mas está viciado em tristeza. Não importa o que aconteça, você sempre encontra uma razão para dizer que a vida não está boa. Que a felicidade sempre está lá na frente. Aí quando você chega lá na frente, fugiu. Não está mais aqui. Ah, então está lá. Aí você vai para lá. Aí chega lá. Fica feliz um dia, 2 dias. Ah, mas não está bom. Não sei. Para onde quer que eu vou, não está bom. Lá não estava bom. Aqui não está bom. E aí você vai percebendo aos poucos que o problema não está do lado de fora. Não importa onde colocar você, alguma coisa não vai estar boa. Doença, insatisfação. Nenhum lugar está bom. Você pode ter sido liberto, sei lá, da jogatina. Esses pecados que os crentes gostam de alistar, assim, sabe? Que eu estou citando. Que você se livra e acha que agora... Mas não conseguiu se livrar ainda da maledicência. Se conta alguma coisa para o irmão não vai conseguir segurar, irmão. Vai sair espalhando. Tudo quanto é reunião de oração. E se fosse só espalhar, mas o pior é que aumenta. Não sabe se é verdade, não viu, ouviu, e sai falando. Não sabe direito como foi,
mas sai aumentando, vai destruindo. Vai destruindo, aí depois, quando vai ver, puxa, mas não é assim. Não era assim. Mas já quase destruiu a família ali, ó. Quase destruiu a família ali. E era mentira. Então a gente precisa reconhecer onde essa lei sorrateiramente ainda está se manifestando. A gente precisa também entender, porque você diz assim, pastor, olha, se eu pudesse, eu voltava atrás. O meu maior desejo, pastor, é que inventasse uma máquina do tempo, para eu voltar. Eu sei até dizer o dia para você, pastor. É tal dia, de tal mês, de tal ano, bem de tal hora que eu fui tomar aquela decisão, pastor. Para não falar maldita mesmo. Pastor, eu queria voltar um dia antes daquele dia fatídico e fazer diferente. Só que eu queria voltar com a cabeça que eu tenho hoje. Com a luz que eu tenho hoje. Irmão, não dá. Não dá. O que dá para fazer com as besteiras que a gente fez no passado, por causa dessa lei que existe em nós, e que às vezes quer nos dominar e quer nos destruir, o que dá para fazer é reconhecer, é confessar, é se arrepender e não fazer mais. Isso dá. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E que se pecarmos, temos advogado junto ao Pai. Agora, uma coisa é pecar, se arrepender, abandonar. Outra coisa é todo dia estar pedindo perdão, né? Então tem que chegar uma hora, não, chega. Afinal de contas, eu sou da luz ou sou das trevas? Porque a Bíblia diz que nós ainda pecamos, mas que aquele que é de Deus não vive mais no pecado. Porque pecado não é destruição. Então não dá para você voltar lá atrás, não dá para mudar o passado, dá para pedir perdão, dá para se arrepender, mas dá para fazer muita coisa diferente no presente e no futuro. Viver em novidade de vida. Ficar livre das consequências dessa lei que quer nos destruir. Viver como filhos de Deus. Viver como gente que foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Como gente que foi tirada das trevas e foi trazida para a luz e para a luz de Jesus. Alguém já disse que a vida é como uma maratona. Não importa muito como começou, mas importa como vai terminar. Que você termine, como diz aqui o Paulo, sincero, íntegro, irrepreensível. E esse irrepreensível não quer dizer nem perfeito, quer dizer assim, quando erra, sabe que errou e pede perdão. Não quero mais fazer o que eu fiz. Mas posso errar em outras coisas. E se errar, e eu não quero mais. Porque eu sei que só vai trazer problemas para mim. Para as pessoas que eu amo. Só vai degenerar as bases da minha casa, querer fazer a casa cair. Mas se por acaso eu tropeçar, por acaso eu errar, você vai ouvir da minha boca o pedido de perdão. Vai ouvir da minha boca. Porque agora somos gente de Jesus. Gente de Jesus. E por isso a gente tem que aprender agora uma coisa que a gente não podia antes de Jesus entrar na nossa vida. Dizer não àquilo que quer nos destruir. Aquilo que vem como uma maçã lustrosa, mas está podre por dentro. Dizer não. Dizer não. Porque a nós que seguimos Jesus, não foi nos dado viver longe de todo o pecado. Nós estamos aqui no mundo.
Amanhã você está andando nos trans, você está convivendo com pessoas que ainda não conheceram o Cristo vivo e ressurreto que você conhece. É difícil andar na lama e não sujar os pés. Mas é possível sim hoje viver acima. Saber dizer não. Porque a Bíblia vai dizer também que o pecado não terá domínio sobre vós. Você não precisa mais ser escravo daquilo que quer te destruir, porque Jesus te libertou. A Bíblia diz, o Senhor Jesus declarou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Viva como livre. Viva como livre. Não caia mais nas armadilhas. Você sabe como começa e como termina. Receba o poder da cruz. Sangue de Jesus. Que te libertou. Viva agora como liberto. Em nome do Senhor Jesus. Que o inferno tenha medo de você. Em nome de Jesus. Foi assim que um irmão querido se libertou do vício que o destruía, que era a bebida. Ele já tinha passado pelo estágio da conversão, ele tinha entregue a sua alma a Cristo, mas ainda carregava essa questão aí que destruía a vida dele e destruía a família dele. Aí um dia ele disse que colocou na boca, eu sei que o pecado que a Bíblia condena é embriaguez, eu sei disso. Mas tem gente como esse irmão que deveria declarar abstinência total, porque é uma coisa que destrói a vida dele. E era o caso desse irmão. E aí ele colocou na boca, ele ouviu. Você tem mais prazer nisso do que em Deus? Falou tão fundo que ele nunca mais continuou como escravo como era. Foi liberto. Foi liberto. Foi liberto. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. No caso dele era isso. E aliás, sabe o que ele entendeu? Que a questão da bebida era só o manifestar de um pecado mais sorrateiro. Sabe qual? A falta de satisfação em Deus. Porque a Bíblia diz para a gente aprender a se alegrar no Senhor. Na verdade, ele não foi liberto da bebida. O pecado que ele venceu ali, ou melhor, Deus venceu nele, foi o inferno da insatisfação em Deus. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos por obra de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque Deus Pai declarou a nossa salvação antes da fundação do mundo. O Deus Filho a possibilitou e a concretizou na cruz, está consumado. E o Deus Espírito Santo vai levá-la a cabo até o dia final, para a glória de Jesus e para a nossa salvação. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer assim, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, 13 e 14, com o qual termino. Diz assim, mas irmãos, amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. E para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.